abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Por favor, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do nosso Deus no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 12. A pregação será desde o versículo 12 até o versículo 42, mas nós só leremos agora do 12 ao 32. Ok? Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo rompendo o dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guarda, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Façamos mais uma pequena oração. Senhor, a Tua palavra foi lida, Todo-Poderoso, e nós te rogamos neste momento que o Teu Espírito Santo nos conduza ao bom ensino, nos conduza ao entendimento, nos conduza, Senhor, a louvarmos o Senhor pela clareza da Tua palavra. Que o Teu povo, que a Tua igreja nesta noite, Senhor, possa temer, mas também tremer diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Senhor. Nós oramos, Pai, e te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, existem certas coisas que são coisas poderosas. Existem muitas coisas que nós podemos dizer são coisas poderosas. Um exemplo de algo poderoso é falar de um vulcão. O vulcão é algo poderoso. A sua explosão é algo de poder. Mas além do vulcão, você pode pensar em outras, como por exemplo um terremoto. O poder de um terremoto. Já pararam para pensar no poder de um terremoto e dos terremotos que acontecem e que são fortes? São muito fortes.
Logo você vê na televisão o que o terremoto fez com o seu poder. E simplesmente em poucos segundos, ele tem um poder e um alto poder. Mas além do vulcão, além do terremoto, você também pode citar uma outra coisa poderosa. Você pode citar um furacão, que é medido por Fs. E você ouve e diz, olha, um furacão F5 passou em tal lugar, um furacão F3. E conforme o F que eles dizem, o número que é a força do furacão por onde passou. E logo também você vê o resultado da força e do poder de um furacão. Mas é curioso que nem mesmo o vulcão, nem mesmo o terremoto, ou muito menos um furacão, nenhum deles, apesar do seu poder, consegue tocar na alma do homem. Nenhum deles, apesar de tão poderosos que são, conseguem tocar na alma do ser humano. Mas nós estamos lendo as Escrituras, estamos descobrindo, e quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos algo infinitamente maior, infinitamente mais poderoso do que o vulcão, do que o terremoto ou do que um furacão. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa que você possa imaginar. Porque o Espírito de Deus, lendo o livro de Atos, este sim, é capaz de ir do mais profundo do homem. É capaz de atingir a alma do homem. É capaz de ir dentro do homem no seu mais íntimo e mexer com o homem no seu mais íntimo, no seu espírito, na sua alma. Este sim chama-se Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem o poder de fazer a alma do homem ser varrida. O Espírito Santo de Deus tem o poder de fazer a alma do homem temer e tremer, que o terremoto não tem capacidade. O Espírito Santo de Deus tem a capacidade de fazer a alma do homem explodir e tudo se fazer novo dentro do homem. Coisas que o furacão, coisas que o terremoto, coisas que um vulcão não consegue fazer, o Espírito Santo de Deus consegue fazer. E quando você lê no livro de Atos, se você estiver lendo o livro de Atos, você começa a perceber que a atuação poderosa do Espírito Santo está sobre o povo de Deus, está atuando poderosamente sobre a igreja. E você começa a notar em alguns pontos do livro de Atos exatamente isso, a demonstração de poder sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Você percebe no 4:33, falando que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com todos eles havia abundante graça. E você vê poder ligado à atuação do Espírito Santo. Se você for mais à frente, no capítulo 5, você vê o casal morrendo chamado Ananias e Safira. E o Espírito Santo, com poder, está santificando sua igreja, e é uma demonstração de que não devemos brincar com as coisas de Deus. Então nós vemos um casal morrendo e uma atuação poderosa a ponto de as pessoas que estão de fora da igreja não quererem entrar de medo de tão santa que é a igreja do Senhor. Tem pecador, mas o Espírito Santo está dando uma demonstração de poder, que o pecado não deve ser concebido dentro da igreja. Não deve ser continuado dentro da igreja, mas a igreja precisa pensar em santidade. E o Espírito Santo vem atuando para testemunho, atuando para santificação. Você também percebe que o Espírito Santo está atuando com sinais e prodígios. Se você olhar no 5:12, quando nós começamos a leitura no 5:12, a Bíblia diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Presta atenção no detalhe. Pelas mãos dos apóstolos. Não é pela mão de todo mundo, mas pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Ou seja, há uma ação poderosíssima do Espírito Santo sobre a igreja no livro de Atos. Um poder maior que um vulcão, um poder maior que um terremoto, um poder maior que um furacão. Mas de tudo isso, meus irmãos, a coisa mais importante que o Espírito Santo está fazendo em Atos, sabe qual é? Sabe o que é mais importante no livro de Atos? A atuação mais poderosa do Espírito Santo no livro de Atos? A maior demonstração do Espírito Santo de poder no livro de Atos é mover a igreja do Senhor à proclamação de Cristo. É mover a igreja do Senhor ao ensino sobre Cristo.
é mover a igreja do Senhor a falar, a testemunhar sobre Cristo Jesus. Se você voltar no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, foi exatamente isso que o Senhor prometeu. Permaneçam em Jerusalém até que desça sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, como Samaria e até os confins da terra. E eles estão exatamente em Jerusalém aqui no capítulo 5. E a promessa do Senhor é que quando o Espírito Santo descesse, eles iriam receber poder, mas poder para testemunhar a respeito do Cordeiro. Esse é o maior sinal de poder do Espírito Santo. É quando a igreja é movida à proclamação. É quando a igreja é movida ao ensino. É quando a igreja é movida a falar da verdade, da fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela vem através da proclamação da palavra de Cristo. Através da pregação da palavra de Cristo. Através do ensino da palavra de Cristo. A fé verdadeira não vem de outra forma. Por isso o Espírito Santo está movendo a igreja no livro de Atos justamente a testemunhar, a proclamar quem é o Cordeiro, quem é Cristo, quem é o seu Senhor. O Espírito Santo está movendo a igreja do Senhor no livro de Atos a não se calar, mas a proclamar. A não se calar, mas a proclamar. E a proclamação verdadeira, ela gera conversões. O ensino verdadeiro da palavra do Senhor, ele gera conversões, ele gera transformação, ele gera mudança de vida. E logo você percebe então que a igreja do Senhor cresce quando a palavra do Senhor é pregada de maneira fiel, de maneira séria, porque é uma promessa do nosso Senhor de abençoar a igreja quando a igreja prega a palavra do Senhor de maneira séria. Observe no 5:14, o que diz. 5:14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres agregados ao Senhor. Mas está acontecendo proclamação, está acontecendo ensino, está acontecendo que os apóstolos estão falando a respeito do Cordeiro. E note que interessante, não há nenhum tipo de apelação. Não há nenhum tipo de apelação para que a igreja do Senhor cresça. Se você observar no livro de Atos, os apóstolos não apelam, falando assim, não, vamos trazer agora, aqui na igreja de Jerusalém, algum cantor famoso lá da Judéia, para que ele venha aqui, cante, e nós possamos agora aumentar a igreja do Senhor. Você não vê nenhum cantor famoso cantando em Atos. Quem é o cantor famoso do livro de Atos? Não há. Você não vê nenhum apóstolo dizendo assim, vamos fazer a igreja do Senhor crescer, mas como nós iremos fazer a igreja do Senhor crescer? Vamos agora tornar a igreja atraente. Vamos agora dar à igreja de Jerusalém bancos confortáveis, ar-condicionado confortável. Vamos dar um grande estacionamento para que as pessoas possam chegar e ali apear do seu cavalo, sei lá, do seu animal, e colocar ali para que eles possam estar confortáveis e tranquilos. Vamos colocar alguém para cuidar dos seus cavalos para que ninguém roube, para que as pessoas possam ficar no culto tranquilas. Não há apelação. Não há apelação dos apóstolos em fazerem festinhas para atraírem pessoas para a igreja do Senhor. Não, vamos promover aqui uma festinha para que a igreja do Senhor cresça, para que a igreja do Senhor atraia as pessoas lá de fora para que elas venham participar e ouçam da palavra do Senhor. Não há nenhum tipo de apelação. Há apenas uma coisa que eles fazem. Apenas um compromisso dos apóstolos. Apenas um compromisso da igreja do Senhor em Atos. Proclamar o Cordeiro. Pregar o Cordeiro. Falar a respeito de Jesus. E eles sabem que assim o Espírito Santo do Senhor atuará com poder, porque isto é promessa do Senhor Jesus Cristo antes de subir aos céus. Que ele enviaria o Espírito Santo com poder para que eles pudessem ser testemunhas por onde fossem. E isso é extraordinário. É isso que nós precisamos como cristãos entender. Nós precisamos entender como cristãos que não precisamos de apelação. Que nós não precisamos de nenhum tipo de apelação para que a igreja cresça.
que nós não precisamos promover, que nós não temos a necessidade de promover nenhum tipo de festinha, nenhum tipo de igreja atraente, nenhum tipo de igreja onde as pessoas venham pensando, não a respeito do Cordeiro, mas venham pensando em qualquer outra coisa parecida que não seja o Cordeiro. Nós só precisamos de uma igreja que proclame a palavra de Deus com seriedade, a palavra de Deus com a verdade. É isso que nós precisamos, de pessoas que entendam isso. E você olha no capítulo 5, versículo 12 e 16, que a igreja está crescendo. Que o número de pessoas está crescendo porque Deus está atuando poderosamente sobre a igreja. Mas é engraçado que crescimento em Atos, ele levanta oposição. Crescimento verdadeiro da igreja do Senhor levanta oposição. A igreja verdadeira do Senhor nunca cresceu sem que tivesse problemas a serem enfrentados. Em toda a história da igreja do Senhor, nós nunca vemos a igreja do Senhor crescendo sem nenhum problema. Sempre existem problemas no crescimento da igreja. Perseguição, necessidade de algumas coisas, mas vão ter problemas que precisam ser superados. E quando você está lendo o capítulo 5, você lê do 12 ao 16 que a igreja está crescendo, mas no versículo 17 que nós lemos, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Apareceu o problema. A igreja do Senhor tem o Espírito Santo. Eles estão testemunhando com poder. A igreja está crescendo. Mas logo nós lemos na palavra do Senhor que levantando-se o sumo sacerdote e os saduceus tomaram-se de inveja. De inveja por quê? Porque a igreja do Senhor está prosperando. A igreja do Senhor está crescendo. Mas é interessante, para você entender o que vai acontecer à frente, é interessante entender quem são os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso, e você pode ver que são os principais ali, os principais lá de Israel, de Jerusalém, são os principais de Jerusalém, e os saduceus eram um grupo conhecido por não crerem na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. E eles estão tomados de inveja justamente porque os apóstolos estão pregando que o Senhor Jesus ressuscitou. Os apóstolos estão pregando exatamente o contrário do que os saduceus creem. E quando eles estão pregando, os apóstolos estão pregando isso, e a igreja está crescendo, e as coisas estão acontecendo, eles começam a se tomar de inveja. Não simplesmente pelo fato da igreja crescer, mas também pelo fato de o ensino dos apóstolos ser diferente do deles. E você nota que é mencionado no versículo 17, o sumo sacerdote, ou seja, a pessoa mais importante do templo. A pessoa mais importante do templo. E junto com ele os saduceus tomaram-se de inveja. E é engraçado, meus irmãos, é engraçado que os apóstolos agora estão pregando um Cristo ressurreto, estão pregando a respeito de Jesus Cristo. E agora você percebe que a igreja tem que enfrentar um problema que a liderança espiritual de Jerusalém se levantou contra os apóstolos. Contra os apóstolos. E os apóstolos agora e a igreja do Senhor em Jerusalém têm que enfrentar um problema, e o problema chama-se sumo sacerdote e saduceus. Agora, é engraçado perceber que os apóstolos não estão se calando. Eles não se calam, estão pregando todo dia. E a igreja cresce, e como eu disse agora, eles têm que enfrentar estes que agora se levantaram contra a igreja do Senhor. Agora, qual é a ideia dos saduceus? Qual é a ideia do sumo sacerdote? Se a igreja do Senhor está crescendo, quem são os responsáveis pelo crescimento desta igreja? E na cabeça dos saduceus e na cabeça do sumo sacerdote, os responsáveis pelo crescimento da igreja e por essa transformação de poder que está acontecendo em Jerusalém são os apóstolos. E eles acham que tem uma brilhante ideia para resolver o problema, para acabar com o crescimento da igreja, para acabar com a obra do Senhor. E a brilhante ideia deles é fazer o quê? Vamos recolher esses homens à prisão. Por quê? Era aparentemente uma ideia maravilhosa, porque se nós prendemos os líderes desse movimento
os líderes que estão ensinando, logo nós acabamos com esse movimento. E então, você lê no versículo 18, dizendo que eles prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Porque calar os apóstolos, eles não conseguem. Pela palavra deles, para eles mandarem parar, eles não conseguem. Por que eles não conseguem, meus irmãos? Por que eles não conseguem calar esses homens movidos pelo Espírito Santo? Porque quando você tem a verdadeira atuação do Espírito Santo sobre a igreja, é impossível que alguém se cale, alguém fique quieto diante do testemunho que precisa dar a respeito do Cordeiro. Esses homens são incaláveis. Eles não conseguem ser calados por ninguém. Então os saduceus e o sumo sacerdote pensam, nós precisamos resolver esse problema. E como nós resolvemos esse problema? Colocamos eles na cadeia. E colocaram. Só que os saduceus pensaram e acharam com essa, entre aspas, brilhante ideia, que eles acabariam com a obra do Senhor. Que eles acabariam com a obra do Senhor prendendo os líderes, prendendo os chamados apóstolos. Só que eles esquecem. Eles esquecem do mais importante líder desta obra. Eles esquecem do mais extraordinário líder desta obra. Eles esquecem que a obra do Senhor não é dos apóstolos, mas a obra do Senhor provém do próprio Deus. A missão é do próprio Deus. E para eles acabarem com esta obra, eles precisariam prender o próprio Deus. Mas como eles poderiam prender o próprio Deus? Como eles poderiam impedir a ação do próprio Deus? Como eles poderiam prender e acabar com a missão do próprio Deus? Como conseguir segurar uma ação que é movida pelo Todo-Poderoso? Como? É claro que não existe maneira de fazer isso. Como impedir o agir do Todo-Poderoso? Como impedir o trabalhar do Espírito de Deus? É impossível. Nenhum homem consegue fazer, e não seriam os líderes dos saduceus, os saduceus, e muito menos o sumo sacerdote. E se você seguir o texto, logo você vai perceber que ninguém consegue impedir o Senhor. Porque diz o texto, mas de noite, não passou um dia que eles estavam na cadeia. Um dia que eles estavam na cadeia. E você lê no texto, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-os no templo, dizei ao povo as palavras desta vida. Deus agiu. Deus atuou, porque a sua missão, a sua obra, o seu agir não pode ser impedido por ninguém. E quem seriam os saduceus que pensaram que poderiam impedir o crescimento da igreja do Senhor, a obra do Senhor? De maneira alguma. E Deus então manda um anjo à noite para que abrisse as portas da prisão. Mas que muito mais, não apenas abrisse, mas que desse um recado para eles. Façam o quê? Falem. Vão ao templo e falem. Vão ao templo e ensinem as palavras desta vida. Notem bem que Deus não manda o anjo, olha a diferença da igreja verdadeira, Deus não manda o anjo para os apóstolos dizendo assim, olha, eu vim dizer para vocês sapatearem no fogo. Sapateiem no fogo, irmãos. Glória a Deus. O anjo não diz para eles, corram, rodopiem. O anjo não diz, profetizem. Não diz, revelem. Mas o Espírito e o anjo dizendo aqui para eles, olha, o que vocês vão fazer? Vocês vão ir ao templo. E o que vocês vão fazer? Vocês vão falar. Vocês vão ensinar a respeito de todas as palavras desta vida. E está com letra maiúscula na sua Bíblia, mostrando que as palavras a respeito de Cristo, de Jesus. Por quê? Por que o anjo leva esse recado tão importante e que é necessário ser compreendido para que nós não confundamos o culto, não confundamos a obra do Senhor? Porque conversão verdadeira só acontece através da proclamação da palavra de Cristo. Por que então ficar dando atenção para coisas que não levam à conversão e não olhar para aquilo que é o mais importante e que o anjo está falando? Voltem, vão lá ao templo e proclamem as palavras desta vida. Por que desta vida? Eu fiquei pensando, por que desta vida? E é interessante, porque se o homem, e isso é bíblico, se o homem não, o ser não existe aqui, o homem é morto. E todos os homens são mortos.
E a Bíblia nos ensina que o homem só pode sair desse estado de morte para a vida se ele ouvir a proclamação da palavra de Cristo. Quando ele ouve a proclamação da palavra de Cristo e o Espírito Santo atua como está atuando poderosamente, então vem a conversão e o homem volta à vida. É por isso que Deus manda o anjo dizer para eles: vão ao templo e façam o quê? Proclamem a palavra desta vida, a palavra de Jesus. Extraordinário. Porque os saduceus não conseguiram impedir, e o anjo do Senhor atuou, Deus atuou mandando o anjo, mandando que eles fossem ao templo e pregassem a palavra desta vida. Agora, prestem bastante atenção, meus irmãos, prestem bastante atenção. Isto é sinal de poder do Espírito Santo. O sinal do poder do Espírito Santo não é sapatear, não é rodopiar, não é passar o paletó e sair derrubando gente, não é imitar animais. Sinal de ação poderosa do Espírito Santo é proclamação do Evangelho, das boas novas de salvação. Leia o livro de Atos inteiro, para ver se não é isso que o livro de Atos inteiro está falando. E aqui você vê os homens de Deus que têm compromisso com Deus, recebendo um recado para proclamarem a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo age através da proclamação da palavra do Senhor. Estar cheio do Espírito Santo é não se calar, mas é proclamar. É não ficar quieto, mas é obedecer aquilo que o Senhor nos manda, como o anjo trouxe o recado para os apóstolos voltarem, irem ao templo e proclamarem. Vejam, meus irmãos, comparando com os nossos tempos, muitos dizem estar cheios do Espírito Santo. Muitos dizem estar cheios do Espírito Santo, mas quando sai da igreja, vai na segunda-feira, não consegue proclamar sequer um A respeito do Senhor. Não consegue levar ninguém ao conhecimento e ao entendimento de quem é o Cordeiro que gera salvação, o Cordeiro que tira o homem do estado de morte para a vida. São pessoas que pensam que estão obedecendo o Senhor, mas não estão. Vocês vão ver nas palavras dos apóstolos mais à frente algo extraordinariamente importante para nós lermos o texto. Homens movidos pelo Espírito Santo têm compromisso com a pregação do Cordeiro, com a palavra do Cordeiro, com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam qual é a consequência do chamado do anjo, do recado do anjo. O que diz no versículo 21, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia entraram no templo e ensinavam. Isso é poder. Isso é poder. Você pode ler e dizer assim, mas não tem poder nenhum aqui. Mas se você entender o que eles estão fazendo, você vai entender que isso é poder do Espírito Santo. Porque o templo é o lugar mais perigoso para se ensinar. O templo é o quartel-general dos saduceus e do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é líder exatamente no templo. Os saduceus são líderes do templo. E o anjo vai na prisão e diz para eles, eu estou abrindo aqui para vocês, o que vocês vão fazer? Vão lá no templo e ensinem o povo a respeito de Jesus. Proclamem sobre a ressurreição. E diz que ao romper do dia os apóstolos saíram e foram justamente para o templo. E o que eles começaram a fazer? Ensinar. Ensinar, que é o papel da igreja. E aparece várias vezes nesse capítulo. O papel da igreja é ensinar a respeito de Jesus. É proclamar a respeito de Jesus. E esses homens são incaláveis. Eles não têm medo porque eles têm o Espírito Santo de Deus na vida deles. E eles vão ao lugar mais perigoso que poderia haver na época para proclamar a respeito do Cordeiro. Eles são movidos pelo Espírito Santo. Portanto, eles não estão olhando para uma ameaça, para uma possível morte, mas eles estão obedecendo ao que Deus mandou fazer. Porque o anjo chega e diz para eles, vão ao templo e ensinem as palavras dessa vida. E então eles estão fazendo o quê? Eles estão obedecendo ao que o anjo está lhes falando. Esta é a diferença, meus irmãos. É a diferença entre uma igreja viva e uma igreja morta. A diferença da igreja viva e a igreja morta é que a igreja viva é uma igreja proclamadora. É uma igreja onde as pessoas na igreja começam a aprender e elas sabem que tem uma missão de proclamar. Elas sabem que são luz no meio das trevas. São pessoas que participam do ensino e elas sabem que o ensino não deve parar apenas em nós mesmos, mas são pessoas que começam a entender que precisam ensinar outras pessoas lá fora a testemunhar a respeito do Cordeiro lá fora, seja qual for o lugar o mais perigoso da face da terra, mas eles não têm medo de proclamar o Cordeiro. Isso é poder.
Isso é ação poderosa do Espírito Santo. Coisa esquecida praticamente nos nossos tempos. Coisa esquecida que as pessoas falam de tudo a respeito do poder do Espírito Santo, mas não falam do poder da proclamação, de ser testemunha de Jesus. Seja no lugar que for, mas quem é obediente ao Senhor e tem a atuação poderosa do Espírito do Senhor, obedece ao Senhor, faz diferença. Uma igreja morta, ela pode estar até cheia de pessoas, mas ela não proclama, ela não testemunha lá fora. As pessoas vão para o culto, até participam, até cantam, mas quando saem durante a semana, elas não têm essa necessidade, elas não têm um coração movido para falarem a respeito do que têm aprendido a respeito de Jesus. E você tem aqui uma igreja viva que o anjo chega e diz, vão e ensinem. E ao romper do dia, como diz o texto, eles saíram e foram ensinar. Se você for olhar para a história, alguns homens de Deus, John Hus, sabe como é que esse homem morreu? Queimado. Mas sabe qual foram as suas últimas palavras? Você acha que a fogueira intimidou John Hus? Você acha que a ameaça de morte e a morte que o causaram na fogueira o intimidou de se calar e não falar a respeito do Cordeiro? É claro que não. E John Hus morre falando que eles poderiam estar calando a ele, mas que eles não poderiam calar, porque Hus significa ganso. Ele disse, olha, vocês podem calar o ganso, mas vocês não vão calar o cisne que Deus levantará daqui a 100 anos. E alguns entendem que Deus isso cumpriu as palavras de John Hus, e que esse cisne seria Lutero. E que Lutero, eles não conseguiram calar, não conseguiram queimar. E de fato Deus cumpriu a sua proclamação que Hus acreditava que Deus estaria fazendo. Mas o testemunho de Hus é não se calar mesmo diante da fogueira. A mesma coisa que os apóstolos aqui está acontecendo, não se calarem diante da ameaça. Se você olhar Lutero, mesmo ameaçado, mas foi para um castelo e ali trabalhou e não se intimidou diante dos seus intimidadores, mas proclamou a respeito de Jesus. Teve coragem de ir nas portas de Wittenberg e pregar chamadas 95 teses, desafiando aqueles que não pregavam a respeito do Cordeiro. Porque eram homens que tinham o Espírito Santo verdadeiro. Não eram homens que ficavam de palhaçada, correndo, rodopiando, com um terno derrubando gente. Eram homens que tinham compromisso de pregar a palavra do Senhor. Esses homens que nós precisamos, e como nós precisamos em nossos tempos. Homens que tenham compromisso, o compromisso com a palavra do Cordeiro. E Calvino em Genebra começou uma reforma, mas foi expulso num certo período. E ele foi para um outro lugar. Mas Genebra percebeu a falta do homem que estava ali ensinando toda semana, o homem que estava pregando ali toda semana, e pediram que Lutero voltasse. E quando voltaram, sabe onde Calvino voltou a ensinar? Ele voltou a ensinar exatamente no ponto onde ele tinha parado quando foi expulso. E continuou ensinando o povo de Genebra a respeito do Cordeiro, a respeito de quem é Jesus, a respeito das Escrituras, com fidelidade. E Genebra então viu um dos maiores movimentos do mundo, chamado Reforma. E se você for estudar a Reforma em Genebra, você vai ficar impressionado como esse homem dedicou a vida a Genebra. 25 anos de ministério, ensinando a palavra e com fidelidade. Homens de Deus movidos pelo Espírito Santo não se intimidam diante das ameaças. Agora, Deus zomba daqueles que querem impedir a sua obra. Deus zomba. Porque o sumo sacerdote e os saduceus se reuniram ali, diz o texto, e mandaram buscar os apóstolos no cárcere. Eles acharam, agora nós vamos julgá-lo, nós vamos agora executar alguma coisa contra eles, e mandaram buscar os apóstolos no cárcere. Então os guardas indo, diz o texto, acharam o cárcere vazio, as portas fechadas, os guardas que ficaram responsáveis pelos apóstolos nos seus lugares. Mas quando eles olham dentro da prisão, onde estão os apóstolos? Eles pensaram que iriam impedir, mas Deus, ninguém pode impedir. E os apóstolos não estavam mais ali. E a Bíblia diz que eles ficaram perplexos, de queixo caído. O que aconteceu que esses homens não estão no cárcere? Será que esses homens evaporaram? Mas logo diz o texto
que chegou a notícia para eles. Logo diz o texto que diz lá, se você perceber, que chegaram ali, algumas pessoas disseram para eles, olha, 25, nesse ínterim alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhessem no cárcere estão no templo ensinando o povo. Ou seja, isso é uma zombaria de Deus, é uma maneira de Deus zombar desses homens, porque eles não queriam que eles ensinassem, não queriam que eles falassem para o povo, e chegam comunicados dizendo assim, eles não estão na cadeia. Sabe onde é que eles estão? Eles estão lá onde vocês ensinam. Eles estão lá onde vocês são líderes. Eles estão justamente lá. E sabe o que eles estão fazendo? Olhe novamente a palavra ensino. Eles estão ensinando o povo. Eles estão ensinando o povo. Esta é a missão da igreja. É ensinar o povo a respeito de Cristo Jesus. Eu quero te perguntar nessa noite, você tem feito isso como os apóstolos estão fazendo? Você tem ensinado as pessoas a respeito de Jesus, a respeito da palavra desta vida, a respeito de quem Ele é, o que Ele faz, a respeito de quem nós somos? Você tem feito isso? Meus irmãos, nós precisamos entender bem isso. Fiquem tranquilos que agora é a última folhinha, viu? Muito bem, vocês têm feito isso, têm entendido essa missão da igreja que aparece aqui, olha, 21 aparece a palavra ensinavam. Versículo 25 aparece novamente, que diz que eles estão ensinando o povo. Existe um conteúdo da fé. Nós não carregamos as pessoas para a igreja, convidamos as pessoas para a igreja simplesmente para elas irem para a igreja. Nós precisamos entender essa missão, que é uma missão de ensinar as pessoas, ensinar o povo. Algo que os apóstolos tinham entendido muito bem. Houve um povo no século XVIII chamado moravianos. E os moravianos entenderam, e todos os moravianos entenderam essa missão. Eles entenderam a missão de ensinar todas as criaturas da terra a respeito do Cordeiro. E se você for ler sobre os moravianos, você vai ficar impressionado o que eles chegavam a fazer para ensinar outras pessoas a respeito do Cordeiro. Você tem uma famosa história de 2 jovens moravianos que se venderam como escravos para poderem pregar numa ilha, numa fazenda lá de escravos, que tinha mais ou menos 2.000 escravos. E eles se venderam, e diz alguns que eles chegaram a pagar a própria passagem com o dinheiro da venda deles para poderem ir para esse lugar, para pregar e para testemunhar a respeito do Cordeiro. E dizem que eles deram adeus à sua família no porto, mas dizendo que o Cordeiro precisava receber a recompensa do seu sofrimento. Esses 2 jovens nunca mais foram vistos. Mas com certeza você poderá chegar no céu e encontrar com alguém e perguntar quem lhe pregou a palavra. E ele vai lhe falar quem pregou a palavra foi um jovem moraviano, 2 jovens moravianos que foram até a ilha onde nós éramos escravos. E eles nos falaram a respeito de Cristo e nós cremos. E nós cremos. Essa é a missão da igreja, é proclamar, é testemunhar. E você então olha para o texto e percebe isso extraordinariamente. Isso é poder do Espírito Santo. Mas o texto, meus irmãos, caminhando para o final, o texto nos diz que nisto o capitão e os guardas os trouxeram sem violência porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eles foram então ao templo e agora levaram os apóstolos novamente agora ali ao sumo sacerdote e levaram então aos saduceus. E no versículo 27 você lê, trouxeram-nos apresentando-o ao sinédrio e ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote interrogou-os. Preste atenção. Preste atenção na acusação que o sumo sacerdote vai fazer. E que no texto, no capítulo 5 de Atos, é chave para você entender esse capítulo. Preste atenção na acusação dele, dizendo, olha a acusação do sumo sacerdote. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Olhe qual é a acusação. A acusação do sumo sacerdote é o ensino. A acusação do sumo sacerdote é, nós falamos para vocês não ensinarem. Mas o que diz o restante da acusação dele? Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina. Encheste Jerusalém de vossa doutrina. Olha o que os apóstolos estão fazendo. Eles estão ensinando todo dia, eles estão falando, estão proclamando, a ponto do sumo sacerdote dizer assim, vocês encheram a cidade inteira desse ensino.
Ou seja, mostra o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, interessados justamente a proclamar para qualquer criatura. Com quem eles aprenderam isso? Com o Senhor Jesus dizendo para eles: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. E eles sabem que precisam pregar para toda criatura, por isso é a acusação do sumo sacerdote dizendo: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina? Porque eles creem que a pregação deve ser para toda criatura. Eles creem que a pregação deve ser para todas as pessoas, e eles encheram Jerusalém desta doutrina. Agora, para nós como igreja hoje, vem a pergunta: qual é a dimensão do nosso ensino? Até onde nós enchemos com o nosso ensino? Será que já conseguimos encher a nossa família do ensino a respeito do Cordeiro? Será que nós conseguimos já encher os nossos amigos do trabalho desse ensino? Será que pelo menos nós conseguimos atingir os nossos vizinhos? Ou será que nós nunca falamos nada a respeito do Cordeiro e não enchemos ninguém, muito menos ninguém, a respeito do Cordeiro? E depois nós falamos que somos testemunhas do Cordeiro. Como nós podemos ser testemunhas do Cordeiro se nós não falamos para ninguém? Muitas vezes só nos preocupamos em trabalhar, em ganhar dinheiro, em ficar rico, em comprar um carro melhor, uma casa melhor, mas não há preocupação nenhuma a respeito de testemunhar do Cordeiro. Pessoas e pessoas passam pelas nossas vidas todo dia, mas o que nós fazemos? Não abrimos a boca para nada. Não é a igreja em Atos. A igreja em Atos sabe que tem a missão de proclamar. O seu pensamento, acima de tudo, está na obediência ao Senhor. Eles estão sendo ameaçados pelo sumo sacerdote e pelos saduceus, mas eles não estão se calando. Tanto é que o mais extraordinário do texto vem agora. Porque o sumo sacerdote e os saduceus querem que eles se calem. E aí olha o texto dizendo: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu fico imaginando eles falando isso na frente deles. Vocês não receberam ordens para não falarem nesse nome? E eles olham, eu fico imaginando o olhar dos apóstolos para o sumo sacerdote e para os saduceus, assim: olha, nós não vamos obedecer vocês. Nós temos alguém que é muito maior do que vocês para obedecer. E esse é o Senhor da missão. Como é que nós podemos nos calar diante desse Todo-Poderoso? Como é que nós podemos obedecer vocês e não obedecer o Todo-Poderoso? Como? Nós não vamos obedecer. Porque o anjo foi dar o recado justamente para eles irem falar. E como é que eles vão desobedecer ao recado do anjo que foi mandado por Deus e obedecer aos sumos sacerdotes saduceus? Nunca! E você acha que Deus mandou o recado pelo anjo apenas para eles? Ou é para toda a sua igreja de proclamar o Cordeiro? De falar a respeito do Cordeiro? É claro que não. Esse recado é para todos nós. É para toda a igreja, para nós enchermos a cidade, para nós ensinarmos, para nós nos preocuparmos com o ensino. Isso é poder do Espírito Santo. Agora, preste atenção. Eu fiquei imaginando como o coração desses apóstolos está queimando. Como o coração deles está tão cheio da palavra de Deus. Como o Espírito Santo está atuando tão poderosamente. Sabe por quê? Olha o que eles vão fazer agora. Olha o que eles vão fazer agora diante do sumo sacerdote e diante dos seus acusadores. Você acha que eles vão perder a chance de ensinar os próprios acusadores? Você acha que diante da ameaça dos seus intimidadores, você acha que eles vão se calar? Não. E diz o texto que eles falaram que importava obedecer a Deus. Mas olha o que eles começam a falar. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Os saduceus não creem em ressurreição. Mas a primeira coisa que os apóstolos, quando começam a falar do Cordeiro, é justamente sobre a ressurreição. Se eles quisessem enfurecer alguém, e os saduceus, era falar de ressurreição. E quando eles acusam, a primeira coisa que eles fazem é: eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero falar uma coisa para vocês. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus. Eles estão falando exatamente na doutrina que os saduceus não creem. E muito mais, a quem vós matasse. Olha a ousadia. Olha a ousadia. Eles jogam na cara dos saduceus dizendo assim: vocês mataram. Vocês tentaram, olha como eles tentaram impedir. Vocês mataram a Jesus, mas o que Deus fez? Deus ressuscitou. E eles estão com ousadia extraordinariamente falando da verdade.
E eles continuam dizendo, Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento para a remissão dos pecados. Eles vão ensinar. O que eles estavam ensinando para o povo, eles vão ensinar agora para os seus acusadores. Eles não se intimidam. Isso é poder. Isso é o agir poderoso do Espírito Santo. Agora, meus irmãos, para finalizar o sermão, preste atenção. Preste atenção. Olha o versículo 32, que quase passa batido. Eu quero que todos vocês prestem bastante atenção no que os apóstolos vão falar agora. Se você acha que é um crente, preste atenção no versículo 32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Sabe o que os apóstolos estão dizendo? Sabe o que é outorgar? Você sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, olha, isso está acontecendo porque Deus nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado para proclamação. Porque outorgar, ela significa também estar a serviço. Eles estão dizendo que o Espírito Santo está na vida deles. E se está na vida deles, está também para fazer esse serviço de proclamar o Cordeiro. Então como é que eles podem se calar? Eles falam, ora, nós somos testemunhas. Por que testemunhas? Porque Jesus diz que o Espírito Santo desceria, daria poder para eles serem o quê? Testemunhas, olha o que eles estão falando. Não é o Espírito Santo para rodopiar, para derrubar gente, como eu brinquei. Não é para fazer isso. Eles estão falando que o Espírito Santo foi outorgado, foi dado para que eles fossem testemunhas. Mas não apenas para eles. Eles dizem assim, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então como é que eles podem ficar quietos se eles têm o Espírito Santo presente na vida deles? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E a explosão então vem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Porque imagine você jogar na cara dos saduceus, você jogar na cara dos seus acusadores, exatamente essa mensagem tão dura, assim, vocês matarem, tem mais uma. Tem mais uma. Deus, aquele que vocês matarem, Deus ressuscitou. E eles dizem isso na cara dos saduceus do sumo sacerdote. E o resultado é uma explosão de raiva neles, que eles querem matar os apóstolos. Se enfureceram. Mas aí se levanta um homem chamado Gamaliel e fala assim para eles, assim, calma. E se esse negócio, porque o Gamaliel estava presente ali na reunião, e se esse negócio, se essa pregação deles, se esse ensino deles for de Deus, vocês não estão se levantando contra o próprio Deus? Era exatamente isso que eles estavam fazendo. Olha o que o Gamaliel fala no 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Até que enfim alguém foi sensato ali no meio. Alguém se levantou e disse assim, calma, saduceus. Calma, sumo sacerdote. E se essa obra for de Deus, vocês não vão estar lutando contra o próprio Deus? Porque Deus já estava demonstrando de uma maneira sobrenatural, livrando eles da prisão, que eles estavam se levantando contra Deus. E aqui o Gamaliel fala para eles então se acalmarem. E aí o pessoal concordou. Apesar de enfurecidos, apesar ali de estarem enfurecidos, querendo matar os apóstolos, mas eles tiveram um segundo de lucidez. E claro, pelo agir de Deus, para que a obra continuasse. E eles dizem, não, então não vamos. Mas veja como é que finaliza o texto. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Ou seja, os apóstolos não passaram batido. Você acha que eles só foram presos? Eles apanharam aqui pelo seu testemunho. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. E ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Olha novamente. De novo eles temem, assim, calem-se. Não ensine mais no nome de Jesus. Nós vamos dar uma surra em vocês. Nós vamos dar uma surra. Vejam bem que nós vamos estar livrando vocês da morte. Mas quando vocês saírem lá para fora, vocês não falem mais no nome de Jesus. Mas a pergunta é, quem pode calar homens movidos pelo Espírito Santo? Quem pode calar homens que Deus outorgou o seu Espírito para serem testemunhas? Nem os saduceus, nem o sumo sacerdote, nem o mundo inteiro, nem todo o universo consegue calar homens de Deus.
Homens e mulheres de Deus, ninguém pode calar. Ninguém, seja qual for a ameaça, seja qual for o escárnio, não podem ser calados. Olhem os últimos 2 versículos. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu fico imaginando o rosto deles alegres, eles estavam regozijando, felizes. Senhor, nós apanhamos, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Mas é um privilégio, porque nós não estamos apanhando porque nós somos vagabundos, nós roubamos de alguém, nós estamos apanhando porque nós testemunhamos do nosso Cordeiro, do nosso Senhor. Porque eles aprenderam com o seu Senhor que a mensagem pregada, a mensagem falada, ela custa. E ela pode custar até a morte. Então eles saem dali felizes. Agora olhem, como eu disse para vocês, ninguém pode impedir homens de Deus. Olha o versículo 42, o que eles vão fazer diante da nova ameaça e novo mandamento ali dos saduceus e também do sumo sacerdote. E todos os dias. Aonde? No templo. E todos os dias no templo. E agora tem um detalhe. E de casa em casa. Se eles já tinham enchido toda Jerusalém da doutrina, olha o que eles vão fazer agora. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam. E olha a palavra que vem depois. Não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. Os apóstolos não tinham, presta atenção, os apóstolos não tinham, eles não usavam o show para gerar conversões. Eles não chegavam em Jerusalém dizendo assim, olha, agora nós vamos revelar aqui o CPF de vocês. Agora nós vamos revelar aqui o CPF, vamos dizer os números do seu CPF. Agora aqui nós vamos revelar a rua em que você mora. Nós vamos revelar o número da sua casa. Nós vamos revelar aqui o número do seu telefone. E as pessoas, glória a Deus, aleluia. Não, não. O texto diz que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa é a missão deles. Homens que o mundo não pode calar. Homens que ninguém pode segurar. Assim, meus irmãos, para a nossa igreja, cheguei à última partezinha aqui, ó. Tá? Meus irmãos, assim, nós precisamos entender para a nossa igreja, meus irmãos, o que esse texto nos ensina. Esse texto nos ensina que quando a igreja é movida pelo Espírito Santo, ela proclama a respeito do Cordeiro. Isso é central. Esse texto nos ensina que quando a igreja é movida pelo Espírito Santo, ninguém pode calar os homens de Deus. Esse texto nos ensina que mesmo diante de ameaças, mesmo diante de qualquer coisa, homens de Deus têm compromisso com a verdade e não flertarem com a mentira ou com qualquer tipo de show para atrair pessoas para o corpo de Cristo. Esse texto nos ensina a responsabilidade desses homens com aquilo que Jesus ensinou a eles fazerem, a proclamarem para qualquer criatura. Esse texto nos ensina que Deus cuida da sua igreja, que Deus cuida da sua obra, que Deus mesmo toma a ação e a sua atitude quando Ele quer que a obra continue prosperando. Assim nós confiamos nesse Deus, assim nós cremos nesse Deus. Assim nós devemos continuar adorando o nosso Deus como igreja do Senhor. Que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Cordeiro. Amém.